Esse podcast foi produzido pelos acadêmicos de medicina Andresa de Oliveira, Gabriel Gomes, Ícaro Andrade, João Vitor Aleixo, Luma Souza, Vaneire Meira e Cíntia Roberto, da Universidade Federal da Bahia, enquanto atividade avaliativa na disciplina de Fisiologia dos Órgãos e Sistemas do Departamento de Biorregulação. Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje, em mais um episódio do Fisiocast, iremos abordar a intolerância à lactose. Para isso, serão respondidas algumas perguntas recorrentes em relação ao tema com a ajuda dos meus colegas acadêmicos de medicina. Para início de conversa, precisamos entender que a lactose é um carboidrato presente no leite. Mas o que seria exatamente um carboidrato e como ele é digerido pelo nosso corpo? Para responder essa pergunta, convido aqui os meus colegas Gabriel Gomes e Ícaro Andrade. Então, Andresa, no caso dos carboidratos, eles são açúcares formados por unidades básicas chamadas de monossacarídeos. Sua função é ser uma fonte energética rápida ao organismo, sendo obtidos por meio de alimentos como leite, pão e frutas. Via de regra, a digestão desses carboidratos acontece pela ação de enzimas que se distribuem ao longo do trato gastrointestinal e tem como função quebrá-los nas suas unidades básicas. Essas enzimas são específicas para cada tipo de carboidrato presente nos alimentos, atuando sobre condições ideais. Inclusive, Gabriel, no caso do pão, que é rico no carboidrato amido, as enzimas atuantes são aquelas produzidas pelas glândulas salivares e pelo pâncreas, enquanto no caso do leite, rico no carboidrato lactose, a enzima correspondente é a lactase. Desse modo, após a ação enzimática, esses monossacarídeos podem ser absorvidos no intestino e, então, lançados na corrente sanguínea pelo sistema capilar presente nas proximidades do trato gastrointestinal. Muito interessante, meninos. Agora, no caso da lactose, como acontece a sua digestão? Para responder essa pergunta, convido o nosso colega João Vitor Aleixo. Bom, Andresa, a digestão da lactose ela vai ser feita pela lactase, que é uma enzima encontrada nas microvilosidades intestinais, ali mais especificamente na região das dobras, presentes na superfície das células do intestino, né, que são chamadas de enterócitos. E aí o que vai acontecer é que a ação digestiva da lactase, ela vai consistir basicamente em quebrar a lactose em dois monossacarídeos. Esses monossacarídeos, eles são a glicose e a galactose. E aí o que vai acontecer é que dessa forma, essas moléculas, né, já que estão quebradas em moléculas menores, elas poderão ser absorvidas pelos enterócitos, né, que são essas células intestinais, e aí, consequentemente, essas moléculas estarão disponíveis para a nutrição do organismo. E de forma bem resumida, essencialmente é dessa forma que acontece a digestão da lactose. Muito esclarecedor, João. Dentro desse contexto, o que seria, então, a intolerância à lactose e quais os seus sintomas? Para responder essa pergunta, convido nossa colega Luma Souza. Então, Andresa, essa é uma ótima pergunta. A intolerância à lactose é uma condição majoritariamente genética, na qual o gene LCT, que é responsável pela produção da enzima lactase, ele é defeituoso, e por isso ele não é capaz de expressá-la, ou ainda expressa, mas em níveis não adequados para a digestão da lactose. Entretanto, essa condição pode ainda ser adquirida a partir de eventuais danos a microvilosidades intestinais, onde a lactase atua fazendo a digestão da lactose. Os sintomas mais comuns da intolerância à lactose são dor, distensão abdominal, flatulência e diarreia, que ocorrem após justamente o consumo da lactose. Importante estarmos atentos a esses sintomas, né, Luma? Mas como é feito o diagnóstico dessa intolerância à lactose? Para responder essa pergunta, convido nossa colega Vaneire Meira. Então, Andresa, atualmente o teste de hidrogênio esperado é considerado o padrão ouro para o diagnóstico dessa condição. Esse teste consiste na medição da quantidade de hidrogênio que é exalada e recolhida em amostras a cada 30 minutos após a administração oral de lactose. A lactose que não for absorvida é fermentada pelas bactérias que estão presentes no intestino,
com a consequente produção de hidrogênio, que é parcialmente excretada pelo sistema respiratório. Então, se o valor de hidrogênio encontrado for 20 partes por milhão maior que o valor de referência, o teste é positivo para deficiência na produção de lactase. Além disso, outra forma de testagem que é mais amplamente difundida é a medição da glicemia sérica, a qual é medida antes e após a ingestão de lactose. Essa medição vai ser feita 30 minutos após o consumo de 50 gramas de lactose, e se a lactose for digerida e, portanto, absorvida, pode ser observado um aumento do índice glicêmico para mais de 20 miligramas a cada 100 mililitros. Inclusive, Vaneire, vale destacar a necessidade desses diagnósticos para indicar adequadamente o tratamento de redução ou ainda de eliminação da quantidade dietética de lactose até que os sintomas desapareçam. Entretanto, nos casos de pessoas que cortam o leite da dieta sem diagnóstico ou sintomas de intolerância à lactose, o que deve ser recomendado? Para responder essa pergunta, convido nossa colega Cíntia Roberto. Então, Andresa, é importante nesses casos destacar que o leite de vaca é um dos alimentos mais ricos em cálcio, além de fornecer fósforo, potássio, vitaminas A, D, E, K, B2 e B12, como também sódio e magnésio. Por isso, na hora de substituí-lo, é preciso inserir alimentos que levem essas propriedades para o corpo. Como um bom substituto ao leite, podemos citar o feijão, a aveia, o couve, espinafre, brócolis e amêndoas. Além disso, para quem corta o leite em virtude de uma dieta vegana, é importante saber que a vitamina B12 é encontrada apenas em alimentos de origem animal. Nesse caso, será preciso ingerir o nutriente em formato de comprimidos ou adquirir alimentos em que a B12 foi inserida em laboratório, uma vez que sua ausência pode levar a um quadro de anemia perniciosa. Muito obrigada pelas recomendações, Cíntia. Bom, chegamos ao final de mais um episódio do Fisiocast. E eu gostaria de agradecer a presença dos meus ilustres colegas que nos ajudaram a entender melhor sobre a intolerância à lactose. Bom dia, boa tarde e boa noite para você ouvinte que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de compartilhar, seguir e ativar o sininho. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!